A mansão era silenciosa, fria e cheia de ausências, onde nem todo luxo conseguia calar a dor de um pai impotente. Mas tudo muda quando seu filho, que jamais pronunciara uma palavra, rompe o silêncio com um sussurro inesperado. Essa voz frágil revela uma verdade enterrada sob anos de diagnósticos falsos, solidão e descaso. E é no gesto corajoso de uma babá humilde que nasce o som mais poderoso daquela casa, o som do amor. A mansão dos Monteiro era imponente, uma fortaleza de mármore e vidro erguida no alto do Morumbi, em São Paulo. A vista panorâmica da cidade era ofuscada apenas pela solidão que ecoava pelos corredores amplos. Ali mesmo o ar parecia pesado, carregado de segredos e ausências. No Jardim dos Fundos, um menino de 8 anos permanecia sentado sob uma mangueira centenária, os olhos fixos no movimento das formigas que marchavam em fila indiana. Bernardo Monteiro tinha o semblante sério demais para sua idade. Uma criança que parecia carregar o mundo nos ombros pequenos. Seus dedos finos traçavam desenhos invisíveis no chão, enquanto o resto da mansão seguia sua rotina impecavelmente cronometrada. Da janela do escritório no segundo andar, Rodrigo Monteiro observava o filho com uma mistura de amor e impotência. Aos 45 anos, o empresário havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar. A maior construtora do país, propriedades em 3 continentes, carros de luxo que mal dirigia. Porém, por mais que tentasse, não conseguia dar ao filho único o que ele mais precisava: som, palavras, comunicação. O Dr. Fernando ligou para confirmar a consulta de amanhã. Disse Josefa, a governanta que trabalhava para a família há 2 décadas. Sua voz interrompeu os pensamentos de Rodrigo, que apenas assentiu sem desviar o olhar da janela. Já é o 5º especialista este ano, murmurou, mais para si mesmo do que para Josefa. E a nova babá chegou? Está na cozinha com seu Augusto. O motorista foi buscá-la na rodoviária. Rodrigo suspirou. Desde que Bernardo nascera surdo, um desfile de babás, enfermeiras e terapeutas havia passado pela mansão. Ninguém ficava por muito tempo. Cuidar de uma criança que não podia ouvir exigia paciência e dedicação. 2 qualidades raras em um mundo onde tudo tinha preço. A morte de Elisa, sua esposa, quando Bernardo tinha apenas 2 anos, transformou a mansão em um mausoléu de memórias congeladas. Os sorrisos foram substituídos por silêncios, as festas por consultas médicas e a esperança por uma busca obsessiva por cura, uma cura que todos os especialistas diziam ser impossível. Na cozinha ampla e imaculada, Luísa Silveira aguardava nervosa. Aos 28 anos, ainda carregava no olhar a simplicidade de sua origem. Nascida em Paranapiacaba, pequena cidade no interior de São Paulo, ela tinha nas mãos calejadas a marca de quem sempre trabalhou duro. O uniforme cinza que lhe deram parecia grande demais, assim como a responsabilidade que estava prestes a assumir. O patrão tem regras muito específicas, explicava Augusto, o mordomo, enquanto lhe entregava uma lista de instruções. Alto e esguio, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados, ele emanava uma austeridade calculada. O menino acorda às 7, toma café às 7h30. Aulas com o professor particular às 9, almoço ao meio-dia, terapia às 2. Você deve estar sempre por perto, mas sem interferir demais. Luísa ouvia com atenção, mas seus olhos vagavam pelo ambiente luxuoso, os eletrodomésticos de última geração, o mármore importado, os utensílios que pareciam nunca ter sido usados. Era outro mundo tão diferente da casa simples onde crescera, dividindo o quarto com 3 irmãs. Posso conhecer o Bernardo agora? Perguntou, interrompendo a lista de regras de Augusto. O mordomo hesitou, como se a pergunta fosse imprópria. O Sr. Monteiro prefere introduzir os novos funcionários pessoalmente. Ele deve descer em breve. Enquanto aguardavam, Josefa ofereceu um café à nova babá. Ao contrário do mordomo, a governanta tinha um semblante mais acolhedor, apesar das rugas profundas que marcavam seu rosto. Você já trabalhou com crianças especiais antes? Perguntou Josefa em tom mais baixo. Meu irmão caçula Pedrinho era surdo, respondeu Luísa, sentindo o nó na garganta que sempre se formava ao falar dele no passado. Cuidei dele até... Ela parou, incapaz de continuar. Josefa pareceu entender o não dito. Colocou a mão sobre a de Luísa
em um gesto de solidariedade silenciosa. O pequeno Bernardo é um bom menino. Só precisa de alguém que o enxergue de verdade. O som de passos firmes interrompeu a conversa. Rodrigo Monteiro entrou na cozinha, trazendo consigo a autoridade de quem está acostumado a dar ordens e ser obedecido. Alto de porte atlético mesmo após anos dedicados apenas aos negócios, ele tinha no rosto a marca de quem raramente sorria. Você deve ser Luísa, disse ele, estendendo a mão formalmente. Augusto já lhe passou as instruções? Sim, senhor, respondeu ela, levantando-se rapidamente. Estou ansiosa para conhecer o Bernardo. Algo no jeito direto da nova babá fez com que Rodrigo a observasse com mais atenção. Diferente das profissionais anteriores, com seus diplomas e referências impecáveis, havia nela uma simplicidade desconcertante. Vejo que você não tem formação em educação especial, comentou ele, folheando o currículo simples que tinha em mãos. Por que acha que pode cuidar do meu filho? A pergunta pairou no ar como um desafio. Luísa respirou fundo, buscando coragem nas lembranças do irmão. Porque sei que seu filho não precisa apenas de cuidados técnicos. Senhor Monteiro, ele precisa de alguém que o veja além do silêncio. As palavras, ditas com uma convicção tranquila, causaram um breve desconforto em Rodrigo. Por um instante, o empresário poderoso pareceu vulnerável, como se ela tivesse tocado em uma ferida aberta. Você tem uma semana para provar que está certa, respondeu ele secamente, retomando a postura. Venha, vou apresentá-la ao Bernardo. Enquanto seguiam pelo jardim, Luísa absorvia cada detalhe daquele lugar que seria seu novo lar, temporariamente, pelo menos. As roseiras perfeitamente podadas, a grama que parecia ter cada fio no mesmo comprimento, a piscina de borda infinita que refletia o céu de São Paulo. Era um paraíso artificial, onde nada estava fora do lugar, nada exceto a felicidade. Bernardo continuava sentado sob a mangueira, agora com um livro de ilustrações no colo. Ao perceber a aproximação do pai, levantou o olhar. Seus olhos, de um castanho profundo idêntico aos da mãe, continham uma sabedoria triste, imprópria para alguém tão pequeno. Bernardo. Rodrigo gesticulou em uma linguagem de sinais básica. Esta é Luísa, sua nova babá. O menino observou a desconhecida com cautela. Já havia visto muitas babás irem e virem, cada uma prometendo ser diferente, cada uma eventualmente desistindo. Por que esta seria diferente? Luísa, porém, não seguiu o protocolo habitual. Em vez de forçar uma aproximação, sentou-se no chão, a uma distância respeitosa, e tirou da bolsa um pequeno barquinho de papel colorido. Colocou-o no chão e, com gestos suaves, simulou ondas que o faziam navegar na grama. O menino observou intrigado. Não era o tipo de abordagem que estava acostumado a receber dos adultos, sempre ansiosos para fazê-lo responder, reagir, se comunicar da maneira que eles consideravam adequada. Rodrigo observava a cena com um misto de curiosidade e ceticismo. Ela ficará com você esta tarde, sinalizou para o filho. Estarei no escritório se precisar de algo. Quando o pai se afastou, Bernardo continuou observando o barquinho de papel. Luísa então criou outro menor e o colocou ao lado do primeiro. Com gestos simples, contou uma história silenciosa. Os dois barquinhos navegando juntos, enfrentando tempestades imaginárias, encontrando portos seguros. Por um breve momento, algo raro aconteceu. Um sorriso tímido despontou nos lábios do menino. Foi apenas um instante, mas para Luísa foi como se o sol tivesse rompido por entre nuvens densas. Da janela do escritório, Rodrigo testemunhou aquele pequeno milagre e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que havia esquecido. Esperança. O que nenhum deles sabia é que aquele simples barquinho de papel era apenas o começo de uma jornada que transformaria para sempre suas vidas. No silêncio daquela tarde, sob a mangueira centenária, algo havia mudado na mansão dos Monteiro, algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar ou controlar. Os dias na mansão Monteiro seguiam uma rotina rigorosa, onde cada minuto era planejado como uma equação matemática perfeita. Após 2 semanas, Luísa já conhecia cada engrenagem daquele relógio social. Os horários inflexíveis, as regras não escritas, os olhares de aprovação e desaprovação que substituíam as palavras.
Todas as manhãs, antes mesmo do sol aparecer por completo no horizonte de São Paulo, ela se levantava, preparava o uniforme e revisava mentalmente suas tarefas. O quarto de empregada que ocupava no andar térreo era pequeno, mas confortável, um luxo comparado ao espaço apertado que dividia com as irmãs em Paranapiacaba. "Você ainda está aqui", comentou Augusto certa manhã, enquanto Luísa preparava o suco de laranja que Bernardo tomava no café. "É a babá que mais durou neste mês." O comentário, apesar do tom irônico, continha uma verdade incômoda. A rotatividade de funcionários na mansão era alta, especialmente quando se tratava de quem cuidava diretamente do menino. A paciência se esgotava, as frustrações se acumulavam e logo surgiam desculpas para partir. "Não pretendo ir a lugar algum", respondeu Luísa, sem desviar a atenção das laranjas que espremia. "Bernardo e eu estamos apenas começando a nos conhecer." O mordomo ergueu as sobrancelhas, como se duvidasse da determinação da jovem. "O Sr. Monteiro já contratou os melhores especialistas do país, professores de Libras, terapeutas, médicos renomados. Nada mudou. O que te faz pensar que será diferente?" Luísa parou por um instante, lembrando-se do irmão. Pedrinho tinha aquele mesmo olhar de Bernardo, não o olhar de quem não escuta, mas o de quem deseja desesperadamente ser escutado. "Às vezes não precisamos de especialistas", disse ela finalmente. "Só de alguém disposto a enxergar além do óbvio." A resposta simples pareceu incomodar Augusto, que se afastou com uma desculpa qualquer sobre verificar o correio. Luísa já havia percebido que o mordomo mantinha uma lealdade quase obsessiva a Rodrigo, como se fosse não apenas um funcionário, mas um guardião das tradições e protocolos da casa. Às 9 em ponto, como de costume, Bernardo já estava sentado na sala de estudos, aguardando a chegada do professor particular. Mas hoje havia algo diferente. Sobre a mesa, ao lado dos livros didáticos, estava um novo barquinho de papel, desta vez acompanhado de uma pequena baleia feita do mesmo material. Quando seus olhos encontraram os de Luísa, um sorriso tímido se formou. Era a primeira vez que o menino demonstrava estar esperando por ela, ansioso pela continuação da brincadeira que haviam iniciado. "Bom dia, capitão", ela sinalizou em Libras usando o apelido carinhoso que havia criado para ele. Seus conhecimentos da língua de sinais eram básicos, aprendidos durante os anos cuidando do irmão, mas se esforçava para melhorar a cada dia. Bernardo respondeu com gestos rápidos e precisos, muito mais fluentes que os dela. Contava sobre um sonho que tivera, onde navegava em um barco gigante pelo oceano, encontrando baleias e golfinhos pelo caminho. "O Sr. Fernando chegou", anunciou Josefa, interrompendo o momento. O professor de Bernardo, um homem de meia-idade com óculos de armação fina, entrou carregando uma maleta cheia de materiais didáticos. "Bom dia a todos", cumprimentou formalmente. Luísa deveria se retirar durante as aulas. Era uma das regras da casa. Mas antes de sair, notou como o semblante de Bernardo mudava, retornando à expressão séria e distante que costumava ter. Era como se uma cortina se fechasse, isolando-o novamente do mundo. Aquela observação a incomodou durante toda a manhã. Enquanto organizava o quarto do menino, uma ideia começou a se formar. Talvez Bernardo não precisasse apenas de mais uma pessoa tentando ensiná-lo, mas de alguém disposto a aprender com ele. Ao meio-dia, quando o professor se retirou, Luísa encontrou o menino cabisbaixo, rabiscando desenhos abstratos em seu caderno. Aproximou-se com cuidado e sinalizou: "Você quer me ensinar mais Libras hoje? Sou uma péssima aluna, preciso praticar." A proposta pegou Bernardo de surpresa. Ninguém antes havia pedido para que ele ensinasse algo. Ele era sempre o que precisava aprender, adaptar-se, melhorar. O convite inverteu os papéis de uma forma que iluminou seu olhar. Naquela tarde, sentados no jardim, longe dos olhares vigilantes da casa, professor e aluna trocaram de lugar. Com paciência infinita, Bernardo mostrava a Luísa os sinais corretos para animais, cores, sentimentos. Ela errava propositalmente algumas vezes, apenas para vê-lo corrigir com um entusiasmo crescente. Da varanda, Josefa observava a cena incomum, um sorriso discreto nos lábios. Em mais de 6 anos trabalhando diretamente com o menino, nunca o vira tão animado, tão presente. "O patrão não vai gostar disso",
murmurou Augusto, que surgiu silenciosamente ao seu lado. Ele paga fortunas para os melhores professores, e a babá fica brincando no jardim. Não é brincadeira, respondeu Josefa, sem desviar o olhar. É a primeira vez que vejo o menino sorrir desde que a mãe partiu. O comentário silenciou o mordomo temporariamente. Mesmo ele, com toda a sua rigidez, não podia negar a transformação visível em Bernardo. Nos últimos dias, o menino já não se isolava tanto. Comia melhor, dormia sem os frequentes pesadelos e até começara a buscar a companhia dos adultos, algo impensável semanas atrás. A rotina dos barquinhos de papel se expandiu. Logo surgiram aviões, pássaros, flores, todo um zoológico e jardim de dobraduras coloridas que decoravam o quarto de Bernardo. Cada nova criação vinha acompanhada de uma história, contada através de gestos, expressões e, eventualmente, pequenos bilhetes escritos por Luísa. Foi em uma dessas tardes de origami que Rodrigo retornou mais cedo do trabalho. Normalmente, ele chegava apenas para o jantar, quando Bernardo já estava quase pronto para dormir. Os encontros entre pai e filho eram breves, formais, quase cerimoniosos. Ao entrar no quarto do menino sem ser anunciado, Rodrigo deparou-se com uma cena inusitada. O filho sentado no chão, cercado por dezenas de animais de papel, enquanto ensinava Luísa a pronunciar palavras simples. Não com a voz. Bernardo nunca havia emitido sons articulados, mas com as mãos guiando os dedos dela na formação dos sinais corretos. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Rodrigo, sua voz ecoando mais alta do que pretendia. Luísa levantou-se imediatamente, ajeitando o uniforme num gesto automático. "Boa tarde, Sr. Monteiro. Estávamos praticando libras." "Vejo que inverteram os papéis", comentou ele, aproximando-se para examinar os origamis espalhados. "Não contratei você para ser aluna do meu filho." "A Mensuíta Silveira." Havia uma frieza calculada em sua voz, mas também algo mais, uma curiosidade, talvez até uma ponta de inveja, ao ver a cumplicidade que se formara entre a babá e o filho. "Com todo respeito, Sr. Monteiro", respondeu Luísa, mantendo a compostura. "Acredito que ensinar é a melhor maneira de aprender. Bernardo tem se sentido mais confiante quando pode me mostrar o que sabe." Rodrigo observou o filho, que os olhava com apreensão. Por um momento, o empresário pareceu indeciso entre a rigidez habitual e a evidência de que algo positivo estava acontecendo. "Bernardo parece diferente", admitiu finalmente em voz baixa. "O Dr. Fernando comentou que ele está mais participativo nas aulas." "Ele é muito inteligente", disse Luísa, com um orgulho que surpreendeu a si mesma. Tem muito a dizer, se dermos a ele a oportunidade certa." Algo naquela frase tocou Rodrigo profundamente. Quantas vezes ele mesmo havia tentado se comunicar com o filho, sem sucesso. Quantas noites passara em claro, pesquisando tratamentos, terapias, possibilidades. E agora esta moça simples, sem formação especializada, conseguia em semanas o que anos de investimento não haviam alcançado. "Continuem", disse ele, após um longo silêncio. "Mas não se esqueçam das atividades programadas. A próxima consulta médica é na sexta-feira." Quando o pai saiu, Bernardo respirou aliviado. Com gestos rápidos, perguntou se estavam encrencados. "De jeito nenhum, capitão", respondeu Luísa, voltando a sentar-se ao seu lado. "Seu pai só está surpreso. Adultos às vezes demoram para entender coisas simples." Naquela noite, após colocar Bernardo para dormir, Luísa foi chamada ao escritório de Rodrigo, algo que nunca havia acontecido antes. O cômodo, revestido de madeira escura e livros que pareciam nunca ter sido abertos, tinha o peso de um tribunal. "Quero entender o que você está fazendo com meu filho", disse Rodrigo, indicando uma cadeira à sua frente. Não era uma acusação, mas uma genuína busca por respostas. Luísa sentou-se, sentindo o coração acelerar. "Estou apenas tentando construir uma ponte, Sr. Monteiro, entre o mundo dele e o nosso." "Com barquinhos de papel?" "Com confiança", corrigiu ela. "Os origamis são apenas o começo da conversa." Rodrigo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas, um gesto raro de vulnerabilidade. "Sabe quantos especialistas já passaram por esta casa? Quanto dinheiro já investi em tratamentos? Nada funcionou. E agora você aparece com dobraduras de papel e ele parece feliz." Havia uma nota de amargura em sua voz,
mas também de esperança. Uma esperança que ele tentava conter, como quem teme se decepcionar novamente. Não é só sobre os origamis, senhor, explicou Luísa. É sobre mostrar a ele que seu valor não está em conseguir ouvir, mas em quem ele é. Bernardo não se sente deficiente quando está ensinando, quando está criando, quando está sendo visto como uma pessoa completa. As palavras simples carregavam uma verdade que atingiu Rodrigo como um raio. Por anos havia tratado a surdez do filho como um problema a ser resolvido, não como uma parte de quem ele era. Você teve alguma formação específica que não consta no seu currículo? Perguntou, ainda tentando racionalizar os resultados que via. Luísa hesitou. Falar de Pedrinho ainda doía, mesmo depois de tanto tempo, mas talvez fosse necessário. Meu irmão caçula era surdo, disse finalmente. Cuidei dele desde pequena. Ele me ensinou que o silêncio tem muitas vozes, se soubermos escutar. O uso do verbo no passado não passou despercebido para Rodrigo. Ele não está mais... Teve uma febre muito alta aos 12 anos. Os médicos no interior não tinham recursos. Quando chegamos à capital era tarde demais. O escritório mergulhou em silêncio. Um silêncio diferente, carregado não apenas de ausência, mas de compreensão mútua. Pela primeira vez, empregador e funcionária se viam além dos papéis sociais, apenas como duas pessoas marcadas pela dor. Sinto muito, disse Rodrigo com sinceridade genuína. Eu também, respondeu ela, enxugando uma lágrima discreta. Por isso prometi a mim mesma que, se encontrasse outra criança no silêncio, não mediria esforços para fazê-la feliz, para dar a ela o que meu irmão não teve tempo de receber. Aquela noite marcou uma mudança sutil, mas significativa na dinâmica da mansão. Rodrigo não verbalizou, mas suas ações nos dias seguintes demonstraram uma nova abertura. Começou a chegar mais cedo do trabalho, a participar das atividades com Bernardo, a tentar aprender mais sinais além dos básicos que já conhecia. O que nenhum deles percebeu, porém, foi que aquele momento de aproximação precederia uma descoberta que mudaria tudo. Pois, enquanto as pontes se construíam entre seus mundos, algo muito mais profundo e misterioso estava prestes a emergir do silêncio. A manhã que mudaria tudo começou como qualquer outra na mansão Monteiro. Luísa acordou com o primeiro raio de sol que penetrava pela janela de seu quarto, preparou-se para mais um dia e dirigiu-se à cozinha para ajudar Josefa com o café da manhã de Bernardo. O menino agora tinha preferências específicas. Torradas cortadas em triângulos perfeitos, leite morno com uma pitada de canela e sempre uma fruta diferente a cada dia. Hoje é dia de consulta com o Dr. Maurício, lembrou Josefa, enquanto separava os remédios que Bernardo tomava diariamente. O Sr. Monteiro já deixou o carro à disposição. O Dr. Maurício Albuquerque era o mais recente na longa lista de especialistas que atendiam o menino. Otorrinolaringologista renomado, com clínica na região dos Jardins, era conhecido por seu trabalho com implantes cocleares de última geração. Rodrigo depositava grandes esperanças nele, talvez as últimas. Ao entrar no quarto de Bernardo para acordá-lo, Luísa encontrou o menino já desperto, mas de uma forma diferente. Ele estava sentado na cama, as mãos pressionadas contra as orelhas, o rosto contorcido em uma expressão que ela nunca havia visto antes. — O que foi, capitão? Sinalizou ela, aproximando-se rapidamente. Bernardo não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam marejados e um pequeno gemido escapou de seus lábios. Algo raro para uma criança que, mesmo sem audição, raramente emitia sons vocais. Luísa sentou-se ao seu lado, tomando suas mãozinhas entre as dela. — Está doendo? A perguntou usando sinais e apontando para as orelhas. O menino assentiu, e então fez um movimento que a surpreendeu. Pegou um de seus lápis de cor e desenhou rapidamente no bloco que mantinha ao lado da cama. Uma orelha e, dentro dela, algo escuro, como um inseto. — Tem algo na sua orelha? Perguntou Luísa, alarmada. Bernardo acenou afirmativamente, os olhos implorando por ajuda. Ele então fez outro sinal que ela conhecia bem. Coça dói. Sem pensar duas vezes, Luísa pegou a lanterna pequena que mantinha no bolso do avental. Um hábito que adquirira nos tempos cuidando do irmão. Com cuidado, pediu para que Bernardo virasse a cabeça
e aproximou a luz do ouvido do menino. O que viu a deixou paralisada por um instante. Havia de fato algo dentro do canal auditivo, algo escuro, que parecia ter movimento próprio. Não conseguia identificar exatamente o que era, mas definitivamente não deveria estar ali. Vou chamar seu pai, sinalizou. Mas Bernardo segurou seu pulso com força, negando veementemente com a cabeça. Seus olhos transmitiam uma mensagem clara. Não queria mais médicos, não queria mais exames dolorosos, não queria mais ser tratado como um problema a ser resolvido. Você confia em mim? E perguntou Luísa, olhando-o diretamente nos olhos. O menino hesitou apenas por um segundo antes de assentir. Então me dê 5 minutos. Vou buscar algo que pode ajudar. Luísa desceu as escadas rapidamente, evitando cruzar com os outros funcionários. Na cozinha, procurou no armário de utensílios algo que pudesse usar. Encontrou uma pinça pequena, usada para remover espinhas de peixe, e um vidro com azeite de oliva extra virgem. Lembrava-se que sua avó usava óleo morno para amolecer a cera dos ouvidos quando algum dos netos reclamava de desconforto. De volta ao quarto, encontrou Bernardo na mesma posição, mas agora com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. O desconforto parecia ter aumentado. Vou tentar ajudar, sinalizou ela. Pode doer um pouquinho, mas prometo ser rápida. Com gestos suaves, pediu para que ele se deitasse de lado. Pingou algumas gotas de azeite morno no ouvido afetado, massageando delicadamente a área externa. Depois de alguns minutos, com a pinça esterilizada em álcool e mãos firmes, começou a trabalhar. Bernardo fechou os olhos com força, segurando a mão livre de Luísa, enquanto ela manobrava o instrumento com cuidado extremo. O tempo parecia ter parado naquele quarto. A respiração de ambos sincronizada em um ritmo tenso, concentrado. Quando finalmente sentiu algo se soltar, Luísa puxou lentamente a pinça. O que saiu junto com ela fez seu sangue gelar. Um objeto estranho, orgânico, escuro, que se contorcia ligeiramente entre as garras metálicas. Meu Deus, sussurrou, esquecendo-se momentaneamente que Bernardo não podia ouvi-la. O menino abriu os olhos, a expressão de dor subitamente transformada em curiosidade. Sentou-se na cama, apontando para o que ela tinha na pinça. Luísa colocou o objeto em um guardanapo limpo. Parecia uma espécie de inseto ou parasita, algo que nunca havia visto antes. Mas sua atenção foi imediatamente desviada pela reação de Bernardo. O menino estava com os olhos arregalados, as mãos agora tocando ambas as orelhas, não em dor, mas em espanto. Seus lábios se moviam silenciosamente, como se tentasse dizer algo. Você está bem? E sinalizou Luísa, preocupada que pudesse tê-lo machucado. Mas Bernardo não respondia. Estava completamente absorto, a cabeça levemente inclinada como se estivesse ouvindo algo. Foi quando o impossível aconteceu. Luísa, articulou ele, com uma voz áspera e insegura, como quem experimenta um instrumento desconhecido. Luísa. O guardanapo com o objeto estranho caiu das mãos trêmulas da babá. Ela sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na beirada da cama para não cair. Bernardo, o menino que nascera surdo, o menino que nunca havia emitido uma palavra articulada em 8 anos, acabara de dizer seu nome. Bernardo, chamou ela, a voz embargada de emoção. Você pode me ouvir? O menino assentiu freneticamente, lágrimas de confusão e alegria escorrendo pelo rosto pequeno. Seus olhos percorriam o quarto, como se o visse pela primeira vez, reagindo a cada pequeno som. O tic-tac do relógio na parede, o canto de um bem-te-vi na janela, a própria respiração acelerada. Som, disse ele, a palavra saindo rouca, mas clara. Samshows, Luísa não conseguia conter as próprias lágrimas. Abraçou o menino com força, sentindo seu corpo pequeno tremer com a avalanche de sensações novas. Era um momento sagrado, quase irreal, como testemunhar um milagre em plena luz do dia. Precisamos contar ao seu pai, disse ela, separando-se do abraço para que ele pudesse ver seu rosto enquanto falava. Ele precisa saber. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, a porta do quarto se abriu. Rodrigo Monteiro entrou já vestido para o trabalho, seguido por Augusto. Ainda não estão prontos para a consulta?
Perguntou franzindo o senho ao ver a cena incomum. A babá e o filho abraçados, ambos com rostos marcados por lágrimas. Luísa levantou-se rapidamente, tentando organizar os pensamentos. Como explicar o inexplicável? Como fazê-lo acreditar sem pensar que ela havia enlouquecido? Senhor Monteiro, começou ela, a voz trêmula. Aconteceu algo incrível, pai. A palavra simples e poderosa congelou o tempo dentro daquele quarto. Rodrigo virou-se lentamente para o filho, a expressão transformada em puro choque. Augusto, ao seu lado, deixou cair a agenda que segurava. O que você disse? E perguntou Rodrigo, a voz quase inaudível. Pai, repetiu Bernardo, agora com mais segurança, apontando diretamente para ele. Eu ouço você. Rodrigo cambaleou como se tivesse sido atingido por um golpe físico. Em segundos estava ao lado do filho, segurando-o pelos ombros, examinando seu rosto em busca de alguma explicação. Como? Como isso é possível? Perguntou, olhando alternadamente para Bernardo e Luísa. A babá apontou para o guardanapo caído no chão. Havia algo no ouvido dele. Estava causando dor e eu removi. Augusto aproximou-se, pegando o guardanapo com cautela. Meu Deus do céu, murmurou, examinando o objeto escuro. Isso parece um tipo de parasita. Ele falou, disse Rodrigo, ainda segurando o filho, como se temesse que o milagre pudesse desfazer-se a qualquer instante. Meu filho falou. Ele me ouviu. Eu ouvi tudo, disse Bernardo, cada palavra um pequeno triunfo sobre anos de silêncio. Barulho. Muito. Por toda parte. O empresário poderoso, acostumado a manter o controle em qualquer situação, desmoronou. Ajoelhou-se diante do filho e o abraçou com força, soluçando abertamente. Anos de frustração, de busca desesperada por curas, de esperanças repetidamente esmagadas, tudo dissolvendo-se em segundos. Precisamos levá-lo ao hospital imediatamente, disse Augusto, recuperando-se do choque inicial. Isto não é normal. Pode ser perigoso. O Augusto tem razão, concordou Luísa, ainda tremendo de emoção. Precisamos entender o que aconteceu. Cientificamente, isso não deveria ser possível. Rodrigo concordou, enxugando as lágrimas, sem o menor constrangimento. Vou ligar para o Dr. Maurício agora mesmo. E para o Hospital Albert Einstein. Quero uma equipe completa. Enquanto o pai falava ao telefone, organizando o que seria, sem dúvida, a maior operação médica de sua vida, Bernardo permanecia sentado na cama, absorvendo cada som como uma dádiva preciosa. Cada palavra, cada ruído, cada nuance sonora era um universo novo a explorar. Obrigado, disse ele para Luísa, quando ficaram sozinhos por um momento. Sua pronúncia ainda era hesitante, a articulação imprecisa, mas a mensagem não poderia ser mais clara. Não fui eu, respondeu ela, acariciando seu rosto. Às vezes a vida nos prepara surpresas maiores do que podemos imaginar. Em menos de uma hora, a mansão transformou-se em um caos organizado. Carros chegando, médicos sendo contatados, malas preparadas para uma possível internação. Bernardo foi cuidadosamente vestido e preparado para o que seria uma bateria exaustiva de exames. Quando estavam prestes a sair, Rodrigo chamou Luísa de lado. Você vai conosco, disse em um tom que não admitia contestação. Ele precisa de você lá. Mas, senhor, eu sou apenas a babá. Não tenho conhecimentos médicos para... Você é a pessoa que trouxe som à vida do meu filho, interrompeu ele, com uma intensidade que a fez recuar. Você é mais do que uma babá agora. É parte deste milagre. Enquanto o carro luxuoso deixava a mansão em alta velocidade, com destino ao melhor hospital da cidade, nenhum deles poderia prever as revelações que os aguardavam. O pequeno parasita, guardado em um recipiente esterilizado, seria apenas o começo de uma história muito maior. Uma história que envolveria mentiras, traições médicas e, finalmente, redenção. O milagre tinha um preço, e estavam prestes a descobri-lo. O Hospital Albert Einstein, com sua arquitetura imponente e tecnologia de ponta, recebeu Bernardo Monteiro como se acolhesse um pequeno príncipe. Em questão de minutos, uma equipe inteira de especialistas foi mobilizada. Otorrinolaringologistas, neurologistas, infectologistas, todos convocados pelo poder do nome Monteiro. E mais ainda, pela natureza extraordinária do caso. No centro da tempestade,
Bernardo observava tudo com olhos arregalados, não de medo, mas de fascínio. Cada som novo, o bip das máquinas, o farfalhar dos jalecos, o murmúrio das conversas, era uma descoberta que o fazia sorrir ou franzir a testa, tentando processar o universo sonoro que se revelava. Ele parece estar reagindo normalmente aos estímulos auditivos, comentou a doutora Helena Mendes, especialista em audiologia, após os primeiros testes preliminares. O que é absolutamente inexplicável, considerando seu histórico médico. Rodrigo permanecia ao lado do filho, recusando-se a sair mesmo quando os médicos pediam espaço para trabalhar. Quero saber exatamente o que está acontecendo, insistia, com a autoridade de quem estava acostumado a controlar cada detalhe da vida. Em uma pequena sala adjacente, cientistas analisavam o parasita removido do ouvido de Bernardo. Pequeno, escuro e com uma estrutura bizarra que não se enquadrava facilmente em nenhuma classificação conhecida. O organismo gerava discussões acaloradas entre os especialistas. Parece algum tipo de larva modificada, sugeriu um entomologista, chamado às pressas, mas não consigo identificar a espécie. Precisaríamos de análises mais detalhadas. Enquanto os adultos tentavam compreender o inexplicável, Luísa permanecia como uma âncora para Bernardo. Sentada ao lado da maca, onde o menino realizava os exames, ela segurava sua mão e explicava cada procedimento, agora usando não apenas sinais, mas palavras que ele começava a compreender. Estão apenas verificando se está tudo bem com seus ouvidos, dizia ela, com a voz suave que ele agora podia ouvir. Não vai doer. Ao final de 4 horas exaustivas de testes, a equipe médica reuniu-se com Rodrigo em uma sala de conferências privativa. Luísa foi convidada a participar, para surpresa dos médicos mais tradicionalistas, que viam com estranheza a presença de uma babá em uma discussão técnica. Senhor Monteiro, começou o Dr. Maurício Albuquerque, visivelmente tenso. Os resultados preliminares são desconcertantes, para dizer o mínimo. Seja direto, doutor, cortou Rodrigo impaciente. Meu filho pode ouvir. Como isso é possível? O médico abriu uma pasta com diversos exames e apontou para uma imagem de tomografia. O que vemos aqui é que o aparelho auditivo interno de Bernardo está completamente funcional. Não há qualquer malformação congênita, nenhum dano estrutural. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Foi Luísa quem verbalizou o que todos pensavam. Mas isso significa que ele nunca foi surdo? Como pode ser se desde bebê... É aí que as coisas ficam complicadas, interrompeu a doutora Helena, apontando para outra imagem. Há sinais claros de uma irritação crônica no canal auditivo, algo que vinha acontecendo há anos. Nossa teoria é que o parasita, ou o que quer que seja esse organismo, esteve alojado lá por muito tempo, provavelmente desde a primeira infância. Rodrigo empalideceu, suas mãos apertando a pasta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Está me dizendo que meu filho passou 8 anos sem ouvir por causa de um inseto? Não é tão simples, explicou outro médico, um infectologista de renome. O organismo parece ter criado uma espécie de barreira, uma obstrução, que impedia as ondas sonoras de chegarem adequadamente ao tímpano. Além disso, a irritação contínua causava um edema que agravava a situação. Por que ninguém descobriu isso antes? Perguntou Luísa, incapaz de conter a indignação. Ele passou por dezenas de especialistas. A pergunta pairou no ar como uma acusação. Os médicos trocaram olhares desconfortáveis e Dr. Maurício pigarreou antes de responder. Sr. Monteiro, gostaríamos de analisar os relatórios médicos anteriores de Bernardo. É possível que algo tenha sido negligenciado. A expressão de Rodrigo endureceu. Anos de consultas caríssimas, tratamentos experimentais, especialistas internacionais, todos diagnosticando uma surdez congênita e irreversível. Agora, subitamente, descobria-se que a solução estava ao alcance de uma simples pinça e da atenção de uma jovem sem formação médica. Quero todos os prontuários revisados, ordenou, levantando-se. Cada exame, cada diagnóstico. E quero explicações. Enquanto saía da sala para retornar ao filho, Luísa notou algo estranho no comportamento dos médicos, particularmente do Dr. Maurício.
O renomado especialista parecia não apenas surpreso, mas genuinamente alarmado com os acontecimentos. Algo em seu olhar sugeria mais do que confusão profissional. Havia medo ali. Durante os 2 dias seguintes, Bernardo permaneceu internado para observação. A cada hora, suas habilidades auditivas melhoravam visivelmente. Começou a repetir palavras com mais segurança, a reagir a sons distantes, a distinguir vozes diferentes. Era como assistir a um milagre em câmera lenta, a flor do som desabrochando depois de anos adormecida. Rodrigo praticamente se mudou para o hospital, cancelando reuniões importantes e delegando decisões que normalmente não confiaria a ninguém. Pela primeira vez em anos, os negócios passaram para o segundo plano. Nada importava mais do que estar presente em cada pequeno progresso do filho. Na tarde do segundo dia, enquanto Bernardo dormia após uma sessão exaustiva com a fonoaudióloga, Rodrigo recebeu uma ligação que o fez sair apressadamente do quarto. Luísa, que tricotava silenciosamente em uma poltrona próxima, notou a expressão sombria que se formou em seu rosto. Quando retornou, 1 hora depois, o empresário parecia ter envelhecido 10 anos. Sentou-se pesadamente ao lado da babá e, sem olhá-la diretamente, disse em voz baixa: "Encontraram algo nos arquivos médicos. Algo que muda tudo." Luísa deixou o tricô de lado, sentindo um aperto no peito. "O que descobriram, senhor?" Rodrigo passou a mão pelo rosto. Um gesto raro de vulnerabilidade. Há 8 anos, quando Bernardo tinha apenas alguns meses, ele foi diagnosticado com uma infecção no ouvido. Algo simples, tratável. Elisa, minha esposa, o levou ao pediatra. Depois disso tudo mudou. Como assim? O pediatra o encaminhou para um especialista, o Dr. Victor Mendonça. Foi ele quem diagnosticou a surdez profunda e irreversível. Algo na maneira como Rodrigo pronunciou aquele nome chamou a atenção de Luísa. E esse médico era sócio do Dr. Maurício na época, completou Rodrigo com amargura. Eles desenvolviam juntos uma pesquisa sobre implantes cocleares experimentais, buscando financiamento para testar um novo modelo. O horror da situação começou a se desenhar na mente de Luísa. "O senhor está sugerindo que eles deliberadamente..." "Não estou sugerindo. Tenho provas." Rodrigo tirou do bolso um envelope e entregou a ela. "São e-mails trocados entre eles. O advogado acabou de me enviar. Mencionam um caso perfeito para o estudo. Um bebê de família abastada, com condições de financiar anos de tratamento." Luísa sentiu o estômago revirar enquanto lia os documentos. A frieza clínica com que discutiam Bernardo, como se fosse apenas um meio para seus fins acadêmicos e financeiros, era revoltante. "Eles mantiveram a obstrução no ouvido dele propositalmente", continuou Rodrigo, a voz trêmula de raiva contida. "Nos convenceram que era uma condição irreversível, para que continuássemos investindo em tratamentos experimentais, terapias, aparelhos. Milhões de reais, Luísa. Milhões em pesquisa que eles usavam para seus próprios projetos. E a senhora Elisa? Ela sabia?" A menção da esposa falecida trouxe uma sombra ainda mais profunda ao rosto de Rodrigo. Elisa desconfiou. Encontraram em seu diário anotações sobre inconsistências nos diagnósticos. Ela marcou uma consulta com outro especialista, em outra cidade, mas nunca chegou a essa consulta. "O acidente de carro", murmurou Luísa, lembrando-se vagamente de ter lido sobre a tragédia que vitimara a esposa do empresário anos atrás. "Não posso provar que tenha relação", disse Rodrigo, embora seu tom sugerisse que já não acreditava em coincidências. Mas 1 semana depois, com meu mundo desmoronando pela perda da Elisa, o Dr. Victor sugeriu um novo tratamento experimental para Bernardo. E eu, destruído pela dor, assinei todos os papéis. O silêncio que se seguiu tinha o peso de uma montanha. Luísa tentou processar a magnitude daquela revelação. Uma criança privada de som por ganância, uma mãe que talvez tenha perdido a vida por estar próxima da verdade. Um pai manipulado em seu momento mais vulnerável. "O que o senhor vai fazer agora?" perguntou finalmente. Os olhos de Rodrigo, antes nublados pela dor, agora brilhavam com determinação férrea. "Justiça", respondeu simplesmente. "Vou expor cada um deles, cada médico que participou desta crueldade."
cada centavo que lucraram com o sofrimento do meu filho. Naquele momento, Bernardo começou a despertar. Ao abrir os olhos e ver o pai e Luísa conversando em tons graves, sentou-se na cama, subitamente alerta. "Tudo bem?" perguntou a voz ainda hesitante, mas cada vez mais clara. Rodrigo rapidamente mudou a expressão, forçando um sorriso. "Tudo ótimo, filho. Só conversando sobre quando podemos ir para casa." Mas Bernardo, sempre sensível às emoções ao seu redor, não se convenceu. Agora que podia ouvir, percebia as nuances da voz do pai. A tensão, a raiva controlada. "Verdade", insistiu, olhando diretamente para Luísa, confiando que ela não o enganaria. Foi Rodrigo quem respondeu após um momento de hesitação. Ajoelhou-se ao lado da cama do filho e, com uma gentileza que surpreendeu a babá, explicou em termos simples. "Descobrimos que algumas pessoas mentiram para nós, filho. Médicos que deveriam ter te ajudado, mas não ajudaram. Eles disseram que você nunca poderia ouvir, mas não era verdade." Os olhos de Bernardo se arregalaram, absorvendo aquela informação com a clareza desconcertante que as crianças às vezes possuem. "Por quê?" se perguntou a pergunta mais difícil de todas. "Por dinheiro", respondeu Rodrigo, decidindo não proteger o filho da dura verdade. "Eles queriam nosso dinheiro para seus projetos." Para surpresa dos adultos, Bernardo não demonstrou revolta ou tristeza imediata. Em vez disso, refletiu por alguns momentos antes de dizer com uma sabedoria que transcendia sua idade. "Mas agora posso ouvir." Graças a Luísa. A simplicidade daquela constatação atingiu Rodrigo profundamente. Em meio a toda a raiva, toda a sede de vingança, seu filho conseguia enxergar o essencial. O milagre que haviam recebido, independentemente da traição que o precedera. "Sim", concordou, segurando a mão pequena entre as suas. "Graças a Luísa. E agora vamos garantir que nenhuma outra criança passe pelo que você passou." Naquela noite, enquanto Bernardo finalmente dormia um sono tranquilo, sem a frustração do silêncio, Rodrigo e Luísa permaneceram ao seu lado, cada um imerso em seus próprios pensamentos. A revelação da conspiração médica havia criado um vínculo inesperado entre eles, não mais apenas patrão e funcionária, mas aliados em uma causa que transcendia convenções sociais. "Vou precisar de você para o que vem pela frente", disse Rodrigo, quebrando o silêncio. "Bernardo confia em você como em ninguém mais." Luísa assentiu, sentindo o peso daquela responsabilidade, mas também uma determinação inabalável. "Estarei ao lado dele, ao lado de vocês dois." O que nenhum dos dois percebia, enquanto planejavam os próximos passos daquela jornada inesperada, era que as revelações não haviam terminado. O mistério do parasita ainda não fora completamente desvendado, e a verdade completa se revelaria ainda mais sombria e mais transformadora do que podiam imaginar. A volta para a mansão Monteiro, 3 dias após o milagre que devolveu a audição a Bernardo, aconteceu em clima de cautela e expectativa. Augusto e Josefa haviam preparado uma recepção discreta, nada de balões ou faixas, apenas o conforto de uma casa limpa e uma refeição caseira, seguindo orientações específicas de Rodrigo. "Não queremos sobrecarga sensorial", explicara ele pelo telefone, repetindo recomendações da fonoaudióloga. "Bernardo está experimentando sons pela primeira vez. Precisa de um ambiente controlado." Para o menino, entretanto, o retorno era uma aventura emocionante. Cada barulho cotidiano, o portão eletrônico se abrindo, o cascalho sob os pneus do carro, o tilintar das chaves, representava uma descoberta que iluminava seu rosto com espanto e alegria. "Posso ouvir os pássaros", exclamou ele, descendo do carro com os olhos fixos nas árvores do jardim, onde um bando de sabiás se agitava ruidosamente. Luísa sorriu, segurando sua mão. As sessões intensivas com a fonoaudióloga já mostravam resultados. A fala de Bernardo, embora ainda hesitante, tornava-se mais fluida a cada dia. Era como assistir a uma flor se abrindo em velocidade acelerada, revelando cores que estiveram adormecidas por anos. Dentro da casa, Josefa não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir a voz do menino pela primeira vez. "Meu Deus do céu", murmurou, abraçando-o com força. "É um milagre, um verdadeiro milagre." Augusto, sempre mais contido, limitou-se a um aperto de mão formal,
mas seus olhos traíam a emoção que tentava esconder. "Bem-vindo de volta, jovem Bernardo", disse, com uma reverência leve. Enquanto o menino explorava a mansão com novos sentidos, redescobrindo cada cômodo através dos sons que produziam, Rodrigo reuniu-se com uma equipe de advogados no escritório. A determinação de buscar justiça contra os médicos que haviam manipulado o diagnóstico de Bernardo transformara-se em uma operação meticulosamente planejada. "Quero que cada detalhe seja documentado", instruiu ele, diante de 5 dos advogados mais caros e respeitados do país. "Cada relatório falsificado, cada tratamento desnecessário, cada centavo desviado para pesquisas que nunca beneficiariam meu filho." Enquanto isso, no laboratório do hospital, a análise do organismo removido do ouvido de Bernardo continuava gerando perplexidade entre os cientistas. Não se tratava de um parasita comum, concluíram finalmente. O DNA apresentava anomalias que sugeriam manipulação genética. "É como se alguém tivesse criado deliberadamente este organismo para esta função específica", explicou o Dr. Matheus Santos, geneticista renomado que havia sido contratado especialmente para o caso, em uma videoconferência com Rodrigo. Um bloqueador biológico, por assim dizer. A implicação era clara e horripilante. Alguém havia não apenas negligenciado a condição de Bernardo, mas ativamente causado sua surdez através de um organismo modificado, introduzido em seu ouvido, provavelmente durante um dos inúmeros tratamentos experimentais. A notícia atingiu Rodrigo como um golpe físico. Mesmo preparado para descobrir o pior, a confirmação da crueldade deliberada excedia suas expectativas mais sombrias. "Quero esses monstros presos", disse ele, a voz tremendo de fúria contida. "Quero que paguem por cada segundo de silêncio que impuseram ao meu filho." Os dias que se seguiram foram marcados por uma estranha dualidade na mansão Monteiro. Por um lado, a alegria transbordante de Bernardo, descobrindo música, aprendendo a modular a própria voz, surpreendendo-se com o som da chuva no telhado. Por outro, a operação silenciosa e implacável que Rodrigo coordenava para expor e punir os responsáveis pelo sofrimento do filho. Luísa encontrava-se no centro desse redemoinho emocional, dividida entre a celebração dos progressos de Bernardo e a crescente preocupação com o efeito que a busca por vingança exercia sobre Rodrigo. O empresário mal dormia, alternando entre momentos de ternura renovada com o filho e períodos de obsessão sombria trancado no escritório. "O senhor precisa descansar", arriscou-se a dizer em uma noite, quando o encontrou ainda trabalhando às 3 da manhã. Bernardo sente sua falta durante o dia. Rodrigo ergueu os olhos dos documentos e Luísa surpreendeu-se com o brilho febril que viu neles. Não era apenas exaustão, havia algo mais, uma intensidade quase autodestrutiva. "Não posso descansar até que justiça seja feita", respondeu ele. "Você não entende, Luísa. Não foi apenas meu filho que eles prejudicaram. Quantas outras crianças passaram por isso? Quantas famílias foram destruídas para alimentar a ambição desses homens?" A pergunta pairou no ar sem resposta imediata. Luísa sentou-se na cadeira em frente à escrivaninha, tomando coragem para dizer o que pensava. "Compreendo sua dor, senhor. Mas Bernardo precisa do pai dele agora, não de um justiceiro. Ele está descobrindo um mundo novo e quer compartilhá-lo com você." Algo na simplicidade daquelas palavras pareceu penetrar a armadura de obsessão que Rodrigo havia construído. Por um momento sua expressão suavizou-se, revelando o homem vulnerável por trás do empresário implacável. "Você tem razão", admitiu, passando as mãos pelo rosto cansado. "Estou tão focado em punir os culpados que estou perdendo os momentos que deveriam importar." "O senhor pode buscar justiça sem se perder no processo", sugeriu Luísa com gentileza. "Deixe que os advogados façam seu trabalho. Enquanto isso, viva cada momento com seu filho. Afinal, não é isso que mais importa? Que ele possa agora ouvir sua voz, conhecer suas histórias." A conversa daquela noite marcou uma mudança sutil, mas significativa, na dinâmica da mansão. Nos dias seguintes, Rodrigo começou a delegar mais responsabilidades aos advogados e a dedicar tempo de qualidade a Bernardo. Juntos exploravam o mundo dos sons, ouvindo músicas, assistindo a filmes sem legendas, caminhando pelo jardim para identificar o canto de cada pássaro. Foi em um desses momentos de conexão renovada
que Bernardo fez a pergunta que mudaria tudo mais uma vez. Pai, por que não ajudamos outras crianças como eu? Estavam sentados à beira da piscina, Bernardo com fones de ouvido, experimentando diferentes tipos de música sob orientação da fonoaudióloga. Rodrigo, que verificava e-mails no celular, levantou o olhar surpreso. Como assim, filho? Outras crianças que não podem ouvir, explicou Bernardo, com a lógica simples e direta das crianças. Podemos ajudá-las como Luísa me ajudou. A sugestão atingiu Rodrigo como uma revelação. Por semanas, havia canalizado toda a sua energia para a punição dos culpados. Não havia considerado a possibilidade de transformar aquela experiência traumática em algo construtivo, algo que pudesse ajudar outros. É uma ideia maravilhosa, respondeu, sentindo algo se acender dentro de si. Não a chama consumidora da vingança, mas a luz mais clara e sustentável da inspiração. Na verdade, é uma ideia brilhante. Naquela mesma noite, durante o jantar, uma ocasião que havia se tornado mais animada e falante desde o retorno de Bernardo, Rodrigo compartilhou um anúncio surpreendente. Tomei uma decisão importante hoje, disse olhando para o filho e em seguida para Luísa, que os acompanhava na refeição a convite especial. Vou criar uma fundação para ajudar crianças com problemas auditivos. Josefa, que servia a sobremesa, parou com a colher no ar. Uma fundação, patrão? Sim, confirmou Rodrigo com uma convicção crescente à medida que articulava a ideia. Vamos oferecer diagnósticos gratuitos, tratamentos, apoio às famílias. Vamos garantir que nenhuma criança seja privada do som por negligência ou crueldade deliberada. Bernardo aplaudiu entusiasmado. Podemos chamar de Fundação Voz do Silêncio. É um nome perfeito, concordou Rodrigo, sorrindo para o filho com orgulho. Então voltou-se para Luísa. E gostaria que você dirigisse a parte operacional. Ninguém entende melhor o que essas crianças precisam. A proposta pegou Luísa completamente desprevenida. Eu? Mas, senhor, não tenho formação para isso. Sou apenas uma. Uma mulher que fez o que dezenas de especialistas não conseguiram, interrompeu Rodrigo. Uma mulher que enxergou além do óbvio, que não desistiu quando todos já haviam desistido. É exatamente o que esta fundação precisa. O projeto tomou forma com surpreendente rapidez. Em 2 semanas, Rodrigo havia adquirido um prédio no bairro da Liberdade, contratado uma equipe de especialistas genuinamente comprometidos e iniciado o processo de transformar a tragédia pessoal em um legado positivo. Paralelamente, o caso contra os médicos responsáveis avançava. O Dr. Maurício Albuquerque, confrontado com as evidências, decidiu colaborar com as investigações em troca de uma redução na pena. Sua confissão confirmou as suspeitas mais sombrias. O grupo havia deliberadamente manipulado diagnósticos de crianças de famílias abastadas, criando condições artificiais de surdez para justificar tratamentos caríssimos que financiavam suas pesquisas. A notícia explodiu na mídia como uma bomba. Escândalo médico. Crianças tornadas surdas por ganância estampavam as manchetes. O nome Monteiro, antes associado apenas ao mundo dos negócios, tornou-se símbolo de uma luta por justiça que transcendia interesses pessoais. Em meio à tempestade midiática, a mansão transformou-se em um improvável refúgio de normalidade. Bernardo, protegido do pior da exposição, continuava sua jornada de descobertas sonoras. Sua habilidade com a fala melhorava exponencialmente, embora ainda mantivesse o hábito de usar sinais quando estava animado ou nervoso. Luísa, agora oficialmente diretora de operações da recém-criada Fundação Voz do Silêncio, dividia seu tempo entre os preparativos para a inauguração e os cuidados com Bernardo. A dinâmica entre ela e Rodrigo havia mudado sutilmente. Já não era apenas a relação entre patrão e funcionária, mas uma parceria baseada em respeito mútuo e em um objetivo compartilhado. Nunca imaginei que estaria à frente de algo assim, confessou ela, em uma tarde em que revisavam os planos para o centro de atendimento. Acredite, eu também não imaginava que estaria criando uma fundação em vez de destruir carreiras, respondeu Rodrigo com um sorriso irônico. Mas Bernardo estava certo. Ajudar é mais poderoso do que punir. A menção ao filho trouxe um brilho especial ao olhar de Rodrigo.
A transformação nele era tão visível quanto a de Bernardo, o homem frio e distante, obcecado por lucro e controle. Dera lugar a alguém mais humano, mais conectado com o que realmente importava. Sabe o que Bernardo me disse ontem? Luiz continuou com a voz mais suave. Que está feliz por poder finalmente ouvir minha voz, mas que já sabia como ela era antes. Como assim? Perguntou Luísa, intrigada. Ele disse que, mesmo quando não podia ouvir, sentia a vibração da minha voz quando o abraçava. Que cada pessoa tem uma vibração diferente, uma energia que ele podia sentir. Não sei se é verdade ou imaginação dele, mas me fez pensar em quantas coisas deixamos de perceber quando nos concentramos apenas no óbvio. A reflexão silenciou ambos por um momento. Lá fora, no jardim, Bernardo brincava com um cachorro, um vira-lata caramelo que Rodrigo havia adotado de um abrigo, atendendo a mais um pedido do filho. O som das risadas infantis e dos latidos alegres penetrava pelas janelas abertas. Uma sinfonia simples, que para aquela família tinha o valor de uma obra-prima. 3 meses após o dia em que Luísa removera o parasita do ouvido de Bernardo, a Fundação Voz do Silêncio foi oficialmente inaugurada. Uma fila de famílias já aguardava atendimento. Algumas vindas de estados distantes, atraídas pela promessa de diagnósticos honestos e tratamento humanizado. No discurso de abertura, diante de câmeras e autoridades, Rodrigo Monteiro surpreendeu a todos com uma confissão pública. Esta fundação nasce não apenas da dor, mas do arrependimento, declarou, com Bernardo ao seu lado segurando sua mão. Por anos fui um pai ausente, delegando o cuidado do meu filho a profissionais que traíram nossa confiança. Foi preciso uma pessoa sem títulos acadêmicos, mas com um coração imenso, para me ensinar que o verdadeiro milagre não estava na medicina avançada, mas na capacidade de ver além do que todos aceitavam como verdade. As câmeras se voltaram para Luísa, que assistia da primeira fileira, visivelmente emocionada, vestida não mais com o uniforme de babá, mas com um terno simples e elegante. Ela representava a ponte entre 2 mundos, o da mansão luxuosa e o das famílias humildes que agora receberiam ajuda gratuita. A Fundação Voz do Silêncio, continuou Rodrigo, nasce do desejo de transformar uma tragédia pessoal em esperança coletiva, porque descobrimos da maneira mais difícil que o silêncio nem sempre é ausência de som. Às vezes é ausência de amor, de atenção, de empatia. Quando o discurso terminou e a fita foi cortada, Bernardo correu até Luísa e a abraçou com força. Obrigado por me ouvir quando eu não podia falar, disse com os olhos brilhantes de lágrimas contidas. A babá, agora diretora, conselheira, amiga, sentiu o coração transbordar de emoção. Eu sempre soube que você tinha muito a dizer, capitão. Respondeu ajoelhando-se para ficar na altura dele. Só precisávamos encontrar o caminho certo. Por sobre o ombro do menino, seu olhar encontrou o de Rodrigo, que os observava com uma expressão que misturava gratidão, admiração e algo mais. Um sentimento ainda não nomeado, mas que começava a florescer entre o caos e a cura. Naquele momento, sob o sol dourado de uma tarde paulistana, os 3 compreenderam que estavam unidos por algo mais forte que circunstâncias ou convenções sociais. Eram cada um à sua maneira, sobreviventes do mesmo naufrágio, navegantes do mesmo barquinho de papel, que agora encontrava águas mais serenas. 2 anos se passaram desde a histórica coletiva de imprensa, onde Ricardo Albuquerque revelara ao mundo a verdade sobre o Projeto Silêncio. O tempo, como sempre, havia transformado tudo. A Fundação Mateus Albuquerque ocupava agora um complexo moderno no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. O prédio principal, com grandes janelas e paredes de vidro, parecia capturar a luz do sol carioca e espalhá-la por seus corredores amplos e acolhedores. Muito diferente da antiga mansão em Campos do Jordão, aquele era um lugar feito para acolher, não para isolar. Naquela manhã de primavera, Luísa percorria os corredores da fundação com passos apressados, verificando os últimos detalhes para a cerimônia de inauguração oficial do Centro Avançado de Audiologia Pediátrica. Após 2 anos funcionando em instalações provisórias, finalmente, o complexo estava completo. O governador confirmou presença? Perguntou ela a Fernanda, sua assistente.
que tentava acompanhar seu ritmo acelerado. Sim, junto com o ministro da Saúde. A imprensa começa a chegar em 1 hora, respondeu a jovem, consultando o tablet. O Mateus já está no auditório ensaiando seu discurso pela 5ª vez. Luísa sorriu. Aos 10 anos, Mateus havia se transformado em um garoto confiante e falante. Talvez falante demais, como brincava Ricardo. Sua recuperação auditiva fora completa, e atualmente ele frequentava uma escola regular, onde se destacava especialmente em música, um interesse que desenvolvera com paixão após descobrir o mundo dos sons. E Ricardo? Chegou a 30 Está com a equipe técnica, verificando o sistema de transmissão simultânea em Libras. Luísa assentiu, satisfeita. Ricardo não era mais o empresário obcecado por lucros de antes. Após a tempestade inicial que se seguiu às revelações, ele havia reestruturado completamente a Albuquerque Farmacêutica, transformando-a em uma empresa focada em medicamentos acessíveis e pesquisas éticas. Surpreendentemente, após um ano difícil, as ações haviam se recuperado e a empresa ganhara um novo respeito no mercado, prova de que ética e sucesso financeiro não eram mutuamente exclusivos. Ao chegar ao auditório principal, Luísa parou na entrada, observando discretamente. No palco, Mateus estava em frente ao microfone, praticando seu pequeno discurso com a ajuda de Patrícia, sua antiga fonoaudióloga, e agora diretora do Departamento de Terapia da Fala da Fundação. Bem-vindos à Fundação Mateus Albuquerque, recitava ele com confiança impressionante para sua idade. Um lugar onde o silêncio não é mais uma prisão, mas uma escolha. Ricardo estava no fundo do auditório, verificando o ângulo das câmeras e os telões onde intérpretes de Libras apareceriam durante a cerimônia. Ao ver Luísa, seu rosto se iluminou com um sorriso. Mesmo depois de 2 anos juntos, aquele sorriso ainda fazia o coração dela acelerar. Tudo pronto? Perguntou ele, aproximando-se. Quase. Ainda estou nervosa com toda essa atenção da mídia. Ricardo riu suavemente. A diretora executiva de uma das maiores fundações do país, responsável por mudar a legislação sobre pesquisas médicas, nervosa com um pouco de atenção. Luísa deu um leve empurrão no braço dele. Você sabe que prefiro trabalhar nos bastidores. Ele a puxou gentilmente para um abraço rápido. E é por isso que todos te admiram. Você faz o bem sem precisar de holofotes. No palco, Mateus havia terminado seu ensaio e, ao ver os dois, acenou animadamente. Vocês viram? Não esqueci nenhuma parte. Perfeito, filho, respondeu Ricardo, erguendo o polegar. A entrada do auditório começou a se encher com a equipe que daria os toques finais na decoração. Luísa e Ricardo saíram para um dos jardins internos, buscando um momento de tranquilidade, antes da agitação da cerimônia. Pensando no passado, perguntou Ricardo, notando a expressão contemplativa de Luísa enquanto ela observava uma fonte decorativa. Às vezes é difícil acreditar em quanta coisa mudou, respondeu ela. Lembro do primeiro dia na mansão, quando achei que seria apenas mais uma babá passageira na vida do Mateus. Ricardo assentiu, seus próprios pensamentos voltando àquele tempo. Eu era um homem diferente então, cego de tantas maneiras. Todos nós crescemos, disse Luísa suavemente, entrelaçando seus dedos aos dele. Até mesmo o Dr. Mendes. A menção ao antigo médico ainda trazia certa tensão. Após ser capturado no Uruguai e extraditado para o Brasil, Mendes havia enfrentado um longo processo judicial. Surpreendentemente, ao final, ele demonstrara genuíno arrependimento, cooperando plenamente com as investigações e até mesmo doando sua propriedade pessoal para as famílias afetadas. Recebi uma carta dele ontem, comentou Ricardo, da prisão. Luísa ergueu as sobrancelhas surpresa. O que dizia? Que está acompanhando o trabalho da Fundação através dos jornais. Que se orgulha do que construímos, mesmo que tenha sido a partir dos escombros de seus erros. Ricardo soltou um suspiro pesado. Ofereceu-se para colaborar com pesquisas legítimas quando sair, daqui a alguns anos. E o que você respondeu? Ainda não respondi. Parte de mim quer manter distância de tudo relacionado àquele período. Outra parte reconhece que ele tem conhecimento valioso que poderia ajudar muitas crianças. Luísa apertou suavemente sua mão.
Não precisa decidir agora. O tempo nos ensina a perdoar, mas no seu ritmo. Um assistente aproximou-se, interrompendo o momento. Desculpem, mas os primeiros convidados estão chegando. E o Mateus está procurando vocês. Enquanto caminhavam de volta ao prédio principal, Ricardo se permitiu observar Luísa. Os cabelos castanhos, agora cortados em um estilo mais sofisticado, o andar confiante de quem encontrou seu propósito, o anel dourado simples em sua mão esquerda, par do que ele mesmo usava há pouco mais de um ano. A cerimônia começou pontualmente às 10 horas. O auditório estava lotado com autoridades, representantes de organizações de saúde, famílias atendidas pela fundação e, claro, a imprensa. No palco, ao lado de Ricardo e Luísa, estava Mateus vestido formalmente, mas com tênis coloridos, que revelavam que, sob toda a responsabilidade, ainda havia uma criança. Ricardo foi o primeiro a falar, apresentando a história da fundação, sem esconder as origens dolorosas que a motivaram. Nos 2 anos desde sua criação, a Fundação Mateus Albuquerque havia atendido mais de 5.000 crianças com problemas auditivos, desenvolvido protocolos de diagnóstico precoce, adotados pelo SUS e treinado centenas de profissionais especializados. Mas não estamos aqui apenas para celebrar números, concluiu Ricardo. Estamos aqui para celebrar vozes, as vozes que foram silenciadas e agora podem ser ouvidas, as vozes das famílias que não sabiam a quem recorrer e as novas vozes que estão moldando o futuro da audiologia pediátrica no Brasil. Quando chegou a vez de Luísa, ela falou sobre os próximos passos. A expansão para 5 capitais brasileiras, o programa de pesquisa colaborativa com universidades internacionais e o novo projeto para desenvolver tecnologias assistivas acessíveis. A deficiência auditiva não é uma sentença, afirmou ela com paixão. É apenas uma forma diferente de experimentar o mundo. Nossa missão não é consertar crianças surdas, mas garantir que todas as crianças tenham acesso às opções que melhor se adaptem às suas necessidades e desejos, seja através da audição, da língua de sinais ou ambos. Finalmente chegou o momento que todos aguardavam. Mateus se aproximou do microfone, ajustando-o com cuidado para sua altura. Por um instante, olhou nervosamente para a plateia, mas então seu olhar encontrou o de Luísa, que assentiu encorajadoramente. Bom dia, começou ele, a voz clara e confiante. Meu nome é Mateus Albuquerque. Há 2 anos, eu não podia ouvir o som da minha própria voz. Não conhecia o barulho da chuva, o canto dos pássaros ou o som do violino, que hoje é meu instrumento favorito. A plateia ouvia em silêncio respeitoso, enquanto o menino contava sua história em palavras simples, mas profundamente tocantes. Muitas pessoas me ajudaram nessa jornada. Médicos, terapeutas, professores, mas nenhum milagre teria acontecido se uma pessoa não tivesse tido coragem de fazer a coisa certa. Ele olhou para Luísa, um sorriso iluminando seu rosto. Luísa não era médica ou cientista. Era apenas alguém que se importava o suficiente para não aceitar o que todo mundo dizia que era impossível. Luísa sentiu os olhos marejarem enquanto Mateus continuava. Hoje ela é minha mãe, não só no coração, mas também nos papéis. E junto com meu pai, está ajudando outras crianças a encontrarem suas vozes, seja falando como eu ou usando as mãos para se comunicar. Quando a cerimônia terminou, com o tradicional corte de fita e visitas guiadas às novas instalações, Ricardo, Luísa e Mateus finalmente encontraram um momento de privacidade na nova biblioteca da Fundação. Um espaço acolhedor com grandes poltronas e estantes repletas de livros sobre diversos temas, muitos focados em acessibilidade e inclusão. Você estava nervoso? Perguntou Luísa a Mateus, ajeitando uma mecha de cabelo que teimava em cair sobre os olhos do menino. Um pouco, admitiu ele. Mas depois lembrei do que você sempre diz, que cada palavra é um presente e devemos usá-las com gratidão. Ricardo, sentado em uma poltrona próxima, observava os dois com uma expressão de profunda satisfação. Vocês dois são a melhor coisa que já me aconteceu, disse simplesmente. Um assistente bateu suavemente na porta. Desculpem interromper, mas há uma família que pediu especialmente para conhecer vocês. São de Manaus, viajaram 3 dias para estar aqui. Luísa assentiu. Claro, peça que entrem. A família que entrou era simples. Um casal jovem e uma menina de aproximadamente 6 anos.
A criança usava aparelhos auditivos e olhava ao redor com curiosidade evidente. Esta é a Clara, apresentou a mãe timidamente. Ela acompanha a história de vocês desde o início. Tem todos os recortes de jornal e até fez um trabalho na escola sobre a fundação. A menina se aproximou de Mateus, os olhos brilhando de admiração. É verdade que você não ouvia nada e agora toca violino? Mateus sorriu. É verdade. Quer que eu toque algo para você depois? O rosto da menina se iluminou com um sorriso radiante. Eu também quero aprender música. Então vai aprender, garantiu Luísa, agachando-se para ficar na altura da criança. Temos um programa de educação musical aqui na fundação. Se seus pais concordarem, você pode fazer parte dele. Enquanto Mateus mostrava seu violino para Clara, que tinha trazido especialmente para a ocasião, os pais da menina conversavam com Ricardo e Luísa. Contaram sobre a luta para conseguir diagnóstico adequado no norte do país, as dificuldades financeiras para manter os aparelhos auditivos e como a fundação havia mudado suas perspectivas ao oferecer suporte à distância. Antes da fundação, sentíamos como se estivéssemos sozinhos no mundo, explicou o pai. Agora fazemos parte de uma comunidade. Depois que a família se despediu, prometendo voltar para a primeira aula de música de Clara, Ricardo, Luísa e Mateus preparavam-se para o almoço com as autoridades presentes no evento. No corredor, Mateus corria à frente, animado com a promessa de uma sobremesa especial que o chefe havia preparado. Ainda parece surreal às vezes, comentou Ricardo enquanto caminhavam lado a lado. Pensar em tudo o que aconteceu para chegarmos aqui. O universo tem caminhos estranhos, respondeu Luísa pensativa. Quem diria que uma babá temporária acabaria mudando tantas vidas? Ricardo parou, segurando gentilmente seu braço para que ela também parasse. Nos olhos dele havia uma emoção que nunca se apagava quando olhava para ela. Você nunca foi apenas uma babá temporária. Luísa foi a voz que todos nós precisávamos ouvir. Ao alcançarem o salão onde o almoço seria servido, foram recebidos por Mateus, que havia guardado lugares para eles à mesa principal. O menino tagarelava animadamente sobre como tocaria violino para Clara na próxima semana e como talvez pudesse até dar aulas para crianças mais novas algum dia. Olhando ao redor, para as famílias reunidas, para os profissionais dedicados que se juntaram à fundação, para o filho que agora transbordava vida e som, e para a mulher que tornara tudo aquilo possível, Ricardo sentiu uma certeza que nunca experimentara em todos os seus anos de conquistas empresariais. Finalmente estavam no caminho certo. Luísa, como se lesse seus pensamentos, estendeu a mão por cima da mesa, tocando levemente a dele. Estou orgulhosa de nós, disse simplesmente. Mateus, observando o gesto, sorriu com a sabedoria surpreendente que às vezes emergia de sua juventude. Sabem o que a professora Patrícia diz? Que às vezes precisamos perder um sentido para encontrar outro mais importante. E qual seria esse? Perguntou Ricardo. O sentido de família, respondeu o menino como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Foi isso que nós encontramos, não foi? Luísa sentiu o coração se expandir, com uma alegria quase dolorosa. Foi exatamente isso, meu amor. Naquela noite, muito depois que os convidados haviam partido e as luzes da fundação foram reduzidas, os três permaneceram no terraço do prédio, contemplando as luzes da cidade e a baía de Guanabara ao longe. Mateus havia adormecido em uma espreguiçadeira, exausto após o dia emocionante. No que está pensando? Perguntou Ricardo, notando a expressão contemplativa de Luísa. Em todas as crianças como o Mateus que ainda estão por aí, esperando que alguém perceba, que alguém ouça o que elas não podem dizer. Ricardo assentiu, compreendendo perfeitamente. Vamos encontrá-las, prometeu. Uma de cada vez, se for necessário. Luísa apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo-se em paz. O menino que uma vez vivera em silêncio, agora sonhava embalado pelo som suave das ondas, quebrando na praia distante. E eles que um dia foram separados por paredes de desconfiança e hierarquia, agora estavam unidos pelo mais forte dos laços. O amor que nasce não do sangue, mas das escolhas feitas a cada dia. O silêncio não é ausência de som, murmurou Luísa, lembrando-se de algo que lera certa vez. É a pausa necessária para ouvirmos o que realmente importa.
Ricardo beijou suavemente sua testa. E o que importa é o que construímos juntos a partir daqui. Ao longe, o céu noturno do rio começava a se iluminar com os primeiros fogos de artifício de alguma celebração na cidade. Mateus despertou levemente com o barulho, abrindo os olhos sonolentos. Olhem, fogos, murmurou ele, sentando-se para observar melhor. Os três ficaram lado a lado, contemplando o espetáculo de luzes que explodia contra o céu escuro. Uma família construída não pelo destino, mas pelo cuidado, pela coragem e pela persistência em fazer o que é certo, mesmo quando todo o mundo diz que é impossível. E em cada explosão colorida que iluminava a noite, havia uma promessa silenciosa, de que nenhuma voz seria novamente silenciada, nenhum som seria roubado, nenhum grito de ajuda passaria despercebido. Porque, como Mateus havia descoberto, as menores vozes têm o poder de mudar tudo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mateus, Ricardo e Luísa tenha tocado profundamente seus corações. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre superação e amor incondicional. Encontre-a aqui clicando no link à sua esquerda. Se você se emocionou com O Silêncio de Mateus, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida brasileira em suas diversas facetas. Compartilhe nos comentários qual momento desta narrativa mais tocou seu coração. Foi quando Luísa removeu o dispositivo? Quando Mateus falou pela primeira vez? Ou talvez o momento em que Ricardo encontrou a coragem para fazer o que era certo? Sua participação é o que dá voz às nossas histórias. Até o próximo encontro!